Ontem eu falei aqui sobre a questão do conflito lá entre Israel e o Hamas, né? Porque, no final das contas, se trata disso, não é mais uma questão de Israel-Palestina, mas agora é Israel versus Hamas, certo? E os civis, no meio desse conflito, são aí as grandes vítimas dessa guerra que não interessa a ninguém, tá? Ontem eu falei a questão. Ontem eu repudiei claramente o ataque do Hamas, o ataque terrorista do Hamas contra civis israelenses, mas ao mesmo tempo também reforcei com uma posição muito crítica em relação ao papel que o Estado israelense tem tomado aí, essas contraofensivas que também podem ser consideradas terroristas, tá? Contra civis palestinos, tá? Então virou uma guerra de terrorismo. De um lado, o Hamas que atacou Israel no último sábado, e que de lá para cá também tem feito aí ataques contra civis de Israel, e Israel fazendo ataques indiscriminadamente contra civis palestinos. Então, é uma situação extremamente delicada, e o Brasil tem uma posição muito clara a respeito desse conflito, que é o quê? Ao mesmo tempo que o Brasil adota uma posição histórica na sua diplomacia, né, que é aí a posição de neutralidade desse conflito, logicamente que essa posição do Brasil incomodou Israel. Então, agora temos aqui o embaixador de Israel atacando o governo do presidente Lula por ter adotado uma posição razoável, uma posição que, na minha opinião, é uma posição certeira e que também está coerente com a diplomacia brasileira, tá? Tá aqui, o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonchin, expressou sua expectativa por uma posição mais contundente do governo brasileiro em relação ao conflito na faixa de Gaza e a condenação do grupo Hamas como organização terrorista. Em entrevista à revista Veja, Zonchin enfatizou a necessidade de uma condenação inequívoca, sem ressalvas. Então, olha só, Israel quer uma posição automática do Brasil. O Brasil não tem essa cultura, não tem essa prática. Talvez se a gente tivesse num segundo governo do Bolsonaro, talvez sim a gente teria uma posição aí automática em relação a Israel. Só que o governo brasileiro, né, que está sob a presidência de Lula, tem a consciência. Eles têm ali uma responsabilidade de manter essa distância, até mesmo para que o Brasil possa criar uma certa autoridade para tentar negociar a paz, né? E é uma posição certeira, porque da mesma forma que o Brasil não quis se meter no conflito entre Rússia e Ucrânia, não tomou lado, dessa vez também decidiu não tomar lado, certo? E ainda mais o presidente Lula, né, que também preside o Conselho de Segurança da ONU. Então, se ele, como presidente do Conselho de Segurança da ONU, tomasse uma posição pró-Israel, automaticamente esse posto dele de presidente do Conselho de Segurança da ONU seria colocado em xeque, né? Então, o presidente Lula, pelo menos na minha visão, né, ele acerta aí em ter tomado essa posição, tá? Aí o que foi aqui que o embaixador de Israel no Brasil disse? Ó, como um país de relevância na área internacional, e atualmente exercendo a presidência do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil está diante de decisões difíceis, nem sempre populares. Esperamos que o Brasil lidere de maneira equilibrada e correta. Recebemos declarações de apoio de países como Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália e Alemanha, condenando de forma mais enfática as ações do Hamas. É hora de agir com base na humanidade, deixando de lado política e ideologia. É interessante porque ele cita aqui países, né? Citou aqui o caso do próprio Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália e Alemanha. São países que andam de mãos dadas com os Estados Unidos em qualquer hipótese. Foi assim, né? Está sendo assim, melhor dizendo, no conflito, na guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, me desculpa aqui o embaixador de Israel no Brasil, mas não. O que o Brasil ganha tomando essa posição tão automática? Não vai ganhar nada, gente. Né? Aí ele continua dizendo aqui, ó, após o choque inicial e as cenas difíceis que testemunhamos, como sequestros e atrocidades envolvendo crianças,
O que o governo brasileiro fez não pareceu suficientemente enfático. Acredito que as autoridades brasileiras deveriam reavaliar suas posições e ações em relação a esse assunto. Só que o problema aqui, embaixador, é o seguinte, que o seu país também está matando crianças, o seu país também está matando idosos. Essa contraofensiva do seu país também mata civis. Então o seu país, querendo ou não, está querendo justificar o erro do Hamas, né? Essa atrocidade do Hamas, está querendo justificar o erro com outro. Está querendo pagar, digamos assim, um terrorismo com mais terrorismo, né? Então o Brasil não tem Estados Unidos, né? Embora o diplomata tenha cobrado adesão às posições de Israel, o Brasil condena os ataques a civis em Israel e a ocupação ilegal do território palestino. Brilhante, né? Ao mesmo tempo que condena o ataque do Hamas, também tem que criticar, condenar também a ocupação ilegal de territórios palestinos por parte de Israel, tá? Isso aí é uma posição puramente diplomática. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira que a posição do Brasil em relação ao conflito entre Israel e Hamas, iniciado no fim de semana, é de que os atos violentos devem ser interrompidos e deve haver uma cessação de hostilidades. Evidentemente de que nós condenamos as violências, o derramamento de sangue, mas achamos que, sobretudo, estando o Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU, tem que trabalhar para que haja um entendimento e uma discussão. Isso aqui é uma afirmação do Mauro Vieira, tá? A solução dos dois estados, gente, eu vejo que ela pode trazer aí uma discussão a médio prazo, né, logicamente, que temos também que ver quem está interessado nisso, né? Israel está interessado nisso? Obviamente que não, né? Porque, na verdade, essa proposta da criação de dois estados, na prática, seria uma reformulação do território israelense e a criação do Estado palestino, porque o Estado israelense já existe, né? Ele já está no papel. Então seria uma espécie de reformulação do Estado palestino, aliás, do Estado israelense e uma criação do Estado palestino. Eu acredito que Israel vai colocar muita resistência nisso, né? Por motivos óbvios, né? Porque eles têm um projeto que confronta diretamente com essa proposta. Alguns países não vão se meter nisso, vão observar com distância, é o caso da China. Acho que a China não vai se meter diretamente nesse conflito, até porque a China está de olho lá em Hong Kong, né? Tem um problema lá interno lá com Hong Kong. Hong Kong não, gente, perdão, com Taiwan, perdão, tá? E então a China não vejo a China se metendo diretamente nisso. A Rússia talvez vale ter talvez adotar uma posição, mas sempre eu ir também mantendo uma certa distância. O Brasil já é óbvio que não vai tomar lado. Os Estados Unidos e os seus satélites já tomaram lado. Mas o questionamento que fica é: o Hamas tem interesse na criação do Estado palestino? Eu tenho sérias dúvidas, né? Porque o projeto também do Hamas é um projeto político islâmico, né? É um projeto político religioso, né? E a gente sabe que a criação do Estado, que um dos pontos, né, fundamentais da criação do Estado é que esse Estado seja laico. Então, será que o Hamas aceitaria a criação do Estado palestino laico? Acho muito difícil, tá? Acho muito difícil. Então é isso, vamos aguardar, tá? E vamos acompanhar o desenrolar desse conflito, tá? Que já dura aí há séculos, não é algo, né, que está acontecendo agora, é algo que já dura há muito tempo. E vamos também aguardar aí as movimentações do governo brasileiro, tá? Infelizmente, a gente tem aí brasileiros que estão entre os reféns do Hamas, a informação que já foi confirmada. Há brasileiros aí, também há britânicos, norte-americanos, enfim. Espero que o governo brasileiro consiga, né, o resgate desses brasileiros sem causar aí muitos traumas com a nossa diplomacia, tá? Enquanto isso, logicamente, a extrema-direita vai tentar ganhar politicamente com isso, né? Mas enquanto isso aí, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa guerra. E mais uma vez repito, esperamos que a paz chegue logo.